Boa tarde, pessoal. Esperando que vocês estejam bem. Todo mundo em casa ainda, né? Nessa quarentena, nesse isolamento social, na verdade. E com essas férias aí se aproximando, né? Foram adiantadas. Espero que todos estejam cientes que são medidas para contenção e que isso são medidas para que a gente possa seguir tranquilo nos próximos meses, tá certo? Então, deixando esse assunto de lado, vamos entrar agora no assunto da nossa aula de hoje, que são o- os possessive adjectives, que traduzindo seriam os nossos adjetivos possessivos. Então, sem mais delongas, vamos para as primeiras regrazinhas e seus usos. Então, os possessive adjectives, eles vão expressar um sentido de posse ou prioridade. A gente não pode esquecer disso, tá bom? Então, no sentido de posse ou propriedade, desculpa, propriedade. Então ele vai indicar quando alguém ou algumas pessoas têm posse sobre determinado objeto. E isso nos leva ao segundo, que eles não são pronomes de maneira nenhuma. Não são pronomes. Por que eles não são pronomes? Pois eles não substituem substantivos. Uma das características de um pronome é que eles conseguem substituir substantivos, tá certo? E nesse caso aqui, eles não podem fazer isso. Pelo contrário, eles sempre vão ter que vir seguidos de um substantivo. Então, há muita confusão quando a gente compara, por exemplo, um possessive adjective com um pronome possessivo em inglês. Aí as pessoas dizem, professor, como é que eu posso tentar diferenciá-los? A gente diferencia basicamente isso. Se essa palavrinha, se esse possessive adjective, ele obrigatoriamente tem que vir seguido de um substantivo para que a frase tenha sentido, então ele é um possessive adjective. Agora, se eu posso substituir aquele substantivo por um pronome, então eu já sei que é um pronome possessivo, tá? Então essa é uma regra bem geral que sempre funciona. Olha se eu consigo substituir. Se eu consigo substituir, eu sei que aquilo é um possessive adjective. Ou, desculpa, um pronome possessivo. Se eu não consigo substituir, eu obrigatoriamente tenho que ter um substantivo depois para que eu possa entender a frase, para que a frase faça sentido, é um possessive adjective. Então, e o último aqui tópico diz que ele é um modificador. Como assim ele é um modificador? Ou seja, ele muda o sentido da frase. Quando eu tenho aquele possessive adjective dentro da minha frase, automaticamente aquela frase perde o sentido anterior, seja qual for aquele sentido, tá bom? E ele passa a ter agora um sentido de posse ou propriedade, tá bom? Então ele é dito como modificador porque ele costuma modificar realmente a estrutura da frase e modificar o sentido dela também. Seguindo, nós temos o seguinte: quais são os possessive adjectives? Nós vamos ter um para cada pessoa do discurso. Logo, eles não vão ser um grupo muito grande, eles são um grupo pequeno. Para cada pessoinha lá do meu discurso, para cada subject pronoun, que a gente já chegou a ver há umas aulas atrás, vocês vão ter um possessive adjective correspondente a ele, tá? Outra coisa que é importante, diferente do português, eles não variam em gênero e em número. No português, nós temos os adjetivos possessivos e eles variam muito em número e em gênero, tá certo? Então, por exemplo, o seu, o sua. Então, nós vamos ter seu, sua, suas e seus. Então, eu vou ter quatro adjetivos possessivos, tá? Relacionados à segunda pessoa. Já no inglês a gente não vai ter esse problema, tá? A gente vai ter aí eles não vão variar em gênero nem número, eles vão ser sempre mais fixos, o que ajuda de um lado, mas também a gente tem que prestar atenção em outra coisa, e já já eu digo para vocês. A tradução ela vai depender do contexto. My, exemplo do my, que é um possessive adjective. Olha só quantas traduções ele pode ter. Meu, minha, meus e minhas. Então é bem complicado, às vezes dá uma confusãozinha na nossa cabeça, porque eles têm muitas traduções. Mas se a gente prestar atenção no contexto, a gente consegue
solucionar esse mistério, tá? Então, é só prestar atenção no que ele está falando. Se o personagem, a pessoa que está falando, fala de singular e masculino, então eu vou ter meu. Agora, se eu vejo que a pessoa está falando com um substantivo feminino e no plural, a direção, o contexto do que está acontecendo, então eu vou ter minhas, tá certo? Então é importante a gente prestar atenção no contexto, quem fala, sobre o que está falando. Então isso vai ajudar bastante com relação às traduções. Então preste bastante atenção nisso. Vamos lá. Nessa slide aqui que vocês estão vendo, tem bastante informação. Mas vamos lá. Primeira parte eu vou falar sobre esse ladozinho aqui, ó, em que a gente tem as possíveis traduções. Como eu já tinha citado uma, my pode ter até 4 traduções diferentes, tá? Your pode ter 4 traduções diferentes também. His só vai ter uma, que é dele. Her só vai ter uma, que é dela. It's vai ter 2 traduções, dele ou dela, mas lembrando que it's eu vou usar com o que? O it's ele é aquele casozinho especial em que eu só uso com objetos e animais, tá certo? Não posso usar com seres humanos, fica um pouco esquisito em inglês se a gente usa it's para falar sobre ser humano. Nem sei se funciona muito bem. Mas or vai ser o nosso, ou nossos, nossa ou nossas. Então também vai ter 4 possíveis traduções. O your aqui de baixo, ó, se você perceber, é o mesmo daqui de cima. É aí onde o contexto vai valer bastante para a gente. Então ele vai continuar com suas traduções, ó, seus ou suas, porque aqui só vai ter plural, porque eu estou me designando a uma coisa que é de vocês. Aqui, ó, eu tenho várias coisas que pertencem a uma única pessoa. Então eu posso dizer, por exemplo, em português, ó, suas camisas, tá? Suas camisas. Eu estou falando que aquelas camisas pertencem a uma pessoa, tá bom? Agora, se eu uso de baixo, eu começo a falar que é uma coisa que pertence a várias pessoas. Então, eu posso ter, por exemplo, a casa. Deixa eu pensar aqui. As camisas de vocês. Então, eu vou ter em português, preste bem atenção, eu vou ter várias camisas que pertencem a algumas pessoas. Então, isso é bastante importante a gente, né, ficar atento. Segundo, nós temos o their, que seria deles ou delas. Veja que aqui em cima, ó, em his, her e its, não aparece plural de jeito nenhum, tá? Ele só serve para usar para singular. Porque aqui, ó, o plural está aqui embaixo, tá certo? Então, seguindo para cá, nós temos o seguinte. De um lado nós temos os subjective pronouns, que a gente já chegou a ver. E nesse outro lado nós temos frases usando os meus possessive adjectives. Então como é que isso vai funcionar? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, em negrito está desse lado aqui, eu tenho os meus subjective pronouns. Então, I have a shirt, you have a book, he has a pillow. Então, eu tenho uma camisa, você tem um livro, ele tem um travesseiro. She has a dog, ela tem um cachorro, tá? It has a bone, ele tem um osso. We have a bird, nós temos um pássaro. We have a house, vocês têm uma casa, tá certo? E they have a car, eles têm um carro. Bem simples, né, as traduções. Agora, se a gente passar para cá, ó, do possessive adjective, a gente já vai ter uma modificação na frase. Lembra que eles são modificadores? Então a estrutura da frase muda um pouco e o sentido agora passa a ter o sentido de posse da propriedade. Ó, my shirt is green. My shirt is green. Minha camisa é verde. Perceba que eu estou falando, o sujeito sou eu, então é meu, minha camisa é verde. Perceba que, ó, my aqui teve a tradução de minha, porque eu estou usando shirt, que é camisa, que é uma camiseta, tá certo? Então em português só faz sentido se a gente traduzir como
Minha, eu não posso traduzir, por exemplo, meu camisa é verde. Perceba que não faz sentido, fica gramaticalmente incorreto em português. Então aqui seria é, melhor a gente traduzir como minha. Depois nós vamos ter aqui, ó, your book is new. Seu livro é novo. O seu livro é novo. Depois, his pillow is soft. O travesseiro dele, né, é confortável, é macio, tá certo? É fofo. Próximo, her dog is small. O cachorro dela é pequeno. Próximo, its bone is old. Its bone is old significa dizer que o osso é velho. Este osso, tá? O osso dele é velho. Próximo, our bird is noisy. O nosso pássaro é barulhento, faz muito barulho, tá certo? Próximo, your house is big. Sua casa é grande. Seguindo, nós temos their car is slow. O carro deles, tá certo, é lento. Observa aqui, ó, no que eu tinha falado para vocês antes. Your house is big. A casa de vocês é grande. Perceba que eu estou usando esse your aqui para diferenciar, que eu estou dizendo que a casa de vocês, suas casas, a casa deles é grande, tá certo? E aqui, ó, your book is new, é seu livro. Estou falando especificamente para vocês, seu livro é novo, tá? Então esse aqui é importante vocês darem uma pausa no vídeo, tentar ler, tentar fixar, porque são importantes essas traduções. E sempre lembrar, pessoal, contexto. Contexto vai me dizer qual é a melhor tradução para eles. Outra coisa que eu quero que vocês observem é algo que eu já havia falado. O possessive adjective, ele não pode de maneira nenhuma substituir um substantivo. Então, ó, sempre ele está vindo seguido de um substantivo. My shirt, minha camisa, substantivo. Your book, substantivo. Tradução, livro. His pillow, pillow é o que? Travesseiro, substantivo também. Então, sempre que tem aqui, ó, a segunda palavra em todos os casos aqui vai ser um substantivo, tá? Porque ele indica de quem é aquele substantivo, tá? Ele está dizendo que é meu, se é seu, se é dele, se é nosso. Seguindo. Então vamos lá, let's go to examples. Let's go to the examples. Vamos aos exemplos. My car is yellow. Então nossa possível tradução seria meu carro é amarelo. Não fazia sentido, por exemplo, dizer minha carro é amarelo. Perceba que aqui, se eu traduzir, o melhor contexto que eu vou ter vai ser meu carro é amarelo. My car is yellow. Is yellow. Próximo. She is selling her laptop. Ela está vendendo o laptop dela. Ela está vendendo o laptop dela. Certo? Próximo. Então, ó, como usar os possessive adjectives? A principal regra de uso dos adjetivos possessivos aborda a questão da frase nominal. Frase nominal é aquela coisa que eu estava falando para vocês, tá certo? Ele tem que ter aquele sentido, a frase ela é nominal, ela precisa ter um substantivo, um possessive adjective depois um substantivo. O possessive adjective deve sempre acompanhar um substantivo. Ele não pode vir sozinho. Então, observa nessa primeira frase aqui, ó. Did you see my... Você viu minha o quê? Percebe como a frase não tem sentido nenhum se eu não colocar o meu substantivo depois? A questãozinha da frase nominal. Eu preciso ter alguma coisa aqui. Eu preciso dar nome ao que eu quero, ao que eu estou perguntando. Aquilo que eu tenho a posse. Tá certo? Então, did you see my... Did you see my... Você viu minha o quê? Agora, olha o segundo exemplo aqui como faz bem mais sentido.
Did you see my magazine? Did you see my magazine? Então, você viu minha revista? Percebe como faz bem mais sentido? Porque aqui eu dei nome. Eu estou dizendo que é minha revista, eu estou procurando a minha revista. Ó, mais uma vez, como usar os passive adjectives. Costuma acompanhar partes do corpo ou peças de roupa, peças de vestuário de forma geral. Então é bem comum você ver, por exemplo, isso sendo usado com parte do corpo, com peças de roupa e objetos de forma geral, substantivos de forma geral. Aqui eu coloquei que eles são bem comuns a gente usar tanto com as peças de roupa como para o vestuário, mas vocês podem usar para uma infinidade de coisas. Então nós temos, por exemplo, she broke her leg. She broke her leg. Ela quebrou a perna dela. Ela quebrou a perna dela. Próximo. My shoulder is hurt. My shoulder is hurt. Meu ombro está machucado. Tá? Obrigado pela atenção. Então essa fica sendo nossa aula básica, né? Só com alguns conceitos. Quando a gente voltar em sala, a gente vai aprofundar mais, a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai conseguir revisar esse conteúdo com mais calma. Então eu espero que vocês estejam bem, continuem em casa, sigam as recomendações, tá certo? E em breve aí, acho que em maio mais ou menos, a gente vai estar se encontrando de novo, para que aí sim a gente possa dar continuidade às nossas atividades presencialmente, tá bom? Esperando que estejam bem. Até o nosso próximo encontro.